Bem, então vamos começar a monitoria de nervos cranianos, que essa é a parte um da abordagem que a gente vai fazer de nervos cranianos, porque a gente vai ter a parte prática presencialmente amanhã, da parte de semiologia. Mas para entender a semiologia, a gente precisa entender a anatomia, e precisa entender principalmente a função, porque como é que eu vou identificar o que está alterado se eu não sei como é que está certo? Então a gente vai entender a função dos 12 pares de nervos cranianos que, que a gente tem. E também, de bônus, também ver algumas lesões desses nervos cranianos e entender a função que a anatomia tem na clínica, né? Primeira coisa, a gente tem 12 pares de nervos cranianos, certo? 12 pares, então tem 12 de um lado, 12 do outro. E a origem encefálica, quando a gente fala assim, é onde eles saem do encéfalo. Então a gente vai ter... Deixa eu ligar a câmera aqui. Então a gente vai ter o primeiro par de nervo craniano, é o nervo olfatório, certo? Que aqui a gente não observa de verdade o nervo olfatório. Vou mostrar para vocês o que é de verdade o nervo olfatório. Aqui, onde está apontado, é o trato olfatório. O segundo par é o nervo óptico, certo? Que ele vai ter a função da visão, onde a gente vai receber os estímulos visuais e vai tornar esses estímulos conscientes. O terceiro par é um nervo motor, chamado oculomotor. E pelo nome, a gente imagina que ele está associado à motricidade ocular, ou seja, os movimentos que o nosso olho faz, olhar para cima, olhar para baixo. O quarto é o nervo troclear, que o nome não é tão sugestivo, mas ele também está associado à motricidade ocular, certo? O quinto nervo é o nervo trigêmeo, que ele é um dos nervos mais conhecidos e mais icônicos, porque ele é um nervo sensitivo, tem porção motora, tem porção de sensibilidade especial, é muito completo. E ele é bem icônico porque ele forma esse gânglio que vai dar origem a 3 outros nervos que são ramos dele, né? O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Tem o sexto nervo, deixa eu aceitar aqui, que é o nervo abducente, que pelo esse nome a gente talvez fique um pouco confuso, mas ele vai abduzir o olho. E abduzir é jogar para fora, que nem aquela cadeira abdutora que tem na academia, certo? E vai também estar associado à motricidade ocular. O sétimo nervo é o nervo facial, que ele, pelo seu nome, ele vai ter uma importância na mímica facial, certo? O oitavo nervo é o nervo vestíbulo coclear, que pelo nome a gente tira que ele tem duas porções, uma porção vestibular e uma porção coclear. Vestíbulo significa equilíbrio, certo? E coclear é uma região na orelha interna que está associada com a audição. O próximo, que é o nono par, é o glossofaríngeo. Pelo nome glosso, a gente vê de língua e faringe de faringe, certo? Ele vai estar relacionado com a gustação e com outras coisas que a gente vai ver mais na frente. O décimo é o nervo vago, que eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar no nervo vago, mesmo antes do modo de percepção. O 11º é o nervo acessório, que é o nervo mais negligenciado que tem, e também na semiologia também. E o hipoglosso é o 12º par, que ele vai estar responsável por esse nome glosso da língua. Então ele vai ser o principal nervo motor da língua, certo? E a origem aparente é importante a gente saber que a maioria dos nervos, 10 dos 12 pares, vão se originar no tronco cefálico. Ou seja, é uma região muito importante e lesões de tronco cefálico muito provavelmente vai causar déficits de nervos cranianos por causa dessa região próxima. E muito provavelmente, por exemplo, um tumor aqui vai afetar mais de um nervo desse, certo? Menos dois. Dois nervos não vão ter origem no tronco cefálico, nem origem encefálica, né? Que é o nervo olfatório e o nervo óptico, certo? Aqui tem a imagem de uma peça que a gente consegue ver mais ou menos, dá pra ver bem direitinho quais são os nervos cranianos, né? Aqui a gente tem o bulbo, certo? No bulbo, nesse sulco, entre o bulbo e a ponte, chamado de sulco bulbo-pontino, a gente vai ter a origem encefálica de alguns nervos, como o abducente, o nervo facial, o nervo vestibulo-coclear também, certo? O glossofaríngeo, ele vai se originar aqui no sulco posterior lateral do bulbo. Aí o 11º também. O nervo hipoglosso vai se originar, a sua origem encefálica também é no bulbo, só que no nervo posterior anterior,
anterolateral, lateral anterior do bulbo, certo? Alguns nervos, como o nervo trigêmeo, ele vai se originar aqui na ponte. O nervo oculomotor se origina aqui no mesencéfalo, certo? O nervo troclear tem uma peculiaridade dele, que ele vai se originar posterior e vai fazer a volta e vai ter essa apresentação na face anterior. E o trato óptico, aqui o quiasma óptico, que a gente vai debater tudinho estreitinho, certo? O primeiro nervo, e essa vai ser a abordagem que a gente vai fazer, é de nervo por nervo, é o nervo olfatório. Pelo próprio nome, é muito simples entender a função dele, que é conduzir os estímulos olfativos, né? Então, o nervo olfatório, como eu falei, não é isso aqui, ó, certo? O nervo olfatório é isso aqui, ó. Isso aqui faz parte da via olfatória, concordo plenamente. Por que eu falo que o nervo olfatório é isso? Ele está localizado nessa região, que é a mucosa olfatória, e ele emite axônios que vão perfurar essa lâmina de osso, do osso etmóide, chamada lâmina cribiforme, e vai fazer sinapse com o segundo neurônio, que está localizado nessa região aqui chamada de bulbo olfatório, certo? Ó, dando um zoom aqui, ó, esses são o nervo olfatório de fato, o primeiro neurônio da via, e faz sinapse com um neurônio, o segundo neurônio, que faz parte do bulbo olfatório, certo? Esse segundo neurônio, ele vai ir em direção ao encéfalo por meio de um trato olfatório. Então a sequência é essa, ó. O primeiro neurônio, que é esse que atravessa a lâmina cribiforme, segundo no bulbo olfatório, o terceiro forma o trato, o terceiro neurônio vai se localizar aqui, mas ele chega o trato olfatório para os terceiros neurônios, né? O terceiro neurônio ele vai emitir estrias, que é nessa região aqui, ó, forma meio que um triângulo. A gente chama de trígono olfatório. E vai emitir uma estria lateral e uma estria medial. A estria lateral ela vai ser a principal relacionada com o olfato. A gente fazer a percepção, se tornar consciente desse estímulo do olfato. E ele vai continuar para essa região aqui, ó, certo? Que está demarcada. Principalmente a que está demarcada em laranja, que é o córtex piriforme. Esse nome córtex piriforme é com um nome mais funcional, mas anatomicamente o nome dessa região se chama uncus, certo? E é uma região extremamente importante, principalmente quando a gente fala de trauma, que eu vou mostrar lá na frente no terceiro papo a importância do uncus. E pronto, ele faz e o estímulo o olfato se torna consciente. Uma coisa muito que é cara daquelas questões de marcar incorreta ou de 1, 2 e 3 é dizer que o nervo olfatório ele é o único nervo craniano que não tem, que não passa no diencéfalo antes de chegar no telencéfalo. Ou seja, ele não faz sinapse com o tálamo, certo? Todos os outros fazem sinapse com algum lugar do diencéfalo antes de chegar no telencéfalo. Então, o nervo olfatório ele chega direto no telencéfalo, aqui na região do córtex piriforme. A função dele, como eu já falei, é conduzir os estímulos olfatórios, certo? E as lesões de nervo olfatório, quais são? A anosmia, a significa não e osmia significa cheirar. Então, a perda do olfato recebe o nome de anosmia. Isso aqui é um termo que ficou famoso com a Covid-19. Então, é uma complicação da Covid. Todo mundo sabe que muitas pessoas perderam o olfato depois da infecção. O que seria a parosmia? Parosmia é um distúrbio. Tudo que tiver para significa uma alteração, principalmente no reconhecimento. Então, uma parosmia é, por exemplo, você entrega um copo de café para o paciente para pedir para ele cheirar e dizer qual é aquele cheiro. E ele vai dizer que o cheiro é sei lá, de sabonete ou de detergente. É um cheiro totalmente que não condiz com a realidade. Então, aquilo é uma parosmia, certo? A cacosmia é quando você tem a percepção de um cheiro desagradável, um fedor, né? E essa cacosmia pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. Então, pode ser que você sinta o cheiro, porque esse cheiro de fato está dentro de você. Como, por exemplo, pacientes que têm sinusite, enche de muco a região dos seios da face, ele pode estar emitindo de fato esse cheiro. Então aquilo é uma parosmia objetiva. Pessoas que tiver ao seu redor também vão sentir esse cheiro. Uma cacosmia, né? Opa, Eduardo, pode dizer.
Disosmia, eu não conheço esse termo, mas pelo o radical, dis, o prefixo, na verdade, eu acredito que seja a mesma coisa de parosmia, certo? A cacosmia, ela também pode ser subjetiva, ou seja, você simplesmente tá do nada e sentir o cheiro de algo podre, certo? Mesmo que não tenha um estímulo para isso. E a última lesão que eu quero trazer é uma síndrome chamada de síndrome de Foster-Kennedy. É uma síndrome, é um meningioma da goteira olfatória, certo? Vou mostrar a região onde é que ele é gerado. Aqui tem os bulbos olfatórios, tem o trato olfatório, né? E vai fazer sinapse lá no uncus. O meningioma é um tumor nas meninges cerebrais que ele pode expandir e acabar comprimindo esse nervo olfatório. Se ele comprime o nervo olfatório vai deixar de funcionar. Só que uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, um outro sintoma que ele acaba comprimindo também é o nervo óptico, que está passando ao lado do nervo olfatório. Nessa imagem dá para ver que o trato olfatório passa por aqui, e o nervo óptico, se ele continuasse, ele passava aqui também. Então, o tumor, mesmo nessa região, vai comprimir tanto o nervo olfatório e depois o nervo óptico. De tal forma que ele vai comprimir primeiro o nervo olfatório, porque ele está mais próximo das meninges, né? E depois o nervo óptico. Então vai ser essa perda progressiva. Primeiro ele perde o olfato, depois perde a visão. Campo visual. Então essa é a síndrome de Foster-Kennedy, certo? Alguém tem alguma dúvida até agora na parte da anatomia? Luca, você falou que o nervo olfatório é o único que faz sinapse diretamente pelo tálamo, não é isso? Que não faz pelo tálamo, que faz diretamente no telencéfalo, certo? Faz sinapse diretamente com o telencéfalo sem Isso, passar pelo tálamo. sem passar Obrigada. pelo tálamo, exatamente. Então, como é que a gente avalia o olfato e que a gente vai fazer na nossa prática amanhã? A primeira coisa é avaliar se de fato esse paciente, por exemplo, o paciente ele chega com uma queixa que ele não está sentindo cheiros. Será que na verdade esse paciente não está sentindo porque a narina dele não está obstruída? Então a gente faz uma rinoscopia, certo? Pega esse espéculo e tenta abrir esse nariz para ver se o problema na verdade não é alguma obstrução. Será que ele não tem alguma rinite? Ou então, será que não tem um corpo estranho, alguma coisa, um desvio de septo muito importante? Então, primeiro faz isso. Depois, a gente vai fazer um teste narina por narina com um cheiro conhecido desse paciente. Pode ser cheiro de café, que é um cheiro muito conhecido, um cheiro de chá. Então, a gente tampa uma narina e pede para o paciente cheirar esse cheiro. E ele vai dizer... Primeiro, você pergunta se ele sente o cheiro. Ele vai dizer, sinto. Aí a gente pergunta, e qual é esse cheiro? Se ele acertar, ótimo. Então, esse tá funcionando, né? A função olfatória dele. Se não, se ele disser, por exemplo, que o cheiro de café é um cheiro de chocolate, tem algum problema neurológico ali, certo? E depois faz o mesmo teste com a outra narina. Esse foi o nervo olfatório. A gente vai fazer esse teste amanhã. O nervo óptico é um nervo extremamente importante. E ele a gente vai passar um tempo mais. Na verdade, todos os nervos que tiver relação com o olho, a gente vai passar um tempo a mais neles. Porque ele é um nervo muito importante. Porque é o sentido mais importante que a gente tem no nosso corpo, certo? O nervo óptico, ele tem a sua origem na retina, certo? Tem aquelas camadas da retina, camadas com os bastonetes, vai subindo até chegar a camada de nervo óptico, se não me engano. E a camada do nervo óptico, ele vai descer numa estrutura chamada disco óptico, que é onde de fato faz o nervo, compõe um nervo de fato, né? Então, para a gente estudar o nervo óptico, a primeira coisa que a gente tem que entender é dividir essa retina em duas partes. Vamos pegar esse olho aqui, ó, esse olho do lado esquerdo e dividir numa região medial e uma região lateral, certo? Para isso, quando a gente divide, a gente vai dividir a retina em duas porções. Uma porção nasal, porque está mais próximo onde seria o nariz aqui, certo? E uma porção temporal, que está mais lateralmente, certo? Próximo às têmporas, próximo ao lobo temporal, ao osso temporal. Então isso é extremamente importante. Conhecer que tem para fins didáticos, duas retinas, uma retina nasal e uma retina temporal. Os campos visuais, também a gente tem dois campos visuais. Tem um campo visual nasal e um campo visual temporal. A importância disso é saber que
as informações que vêm do campo visual nasal emite raios para a retina temporal. Não sei se vocês lembram do segundo ano de física, no segundo ano do ensino médio em física, que a gente estuda a óptica. E a gente tem um princípio que é o princípio fundamental da óptica, que é que os raios luminosos eles são retos. Então, o que tiver do lado medial, o que tiver do lado nasal, ele vai reto pro outro lado, tá entendendo? E o coração aqui também vai, tá vendo? Então, isso é importantíssimo. A retina temporal recebe estímulos luminosos do campo visual nasal, assim como a retina nasal recebe informações luminosas do campo visual temporal. E essas retinas estão de cores diferentes. Aqui está verde, aqui está vermelho, e aqui está ao contrário, né? Vermelho e verde. Então, beleza. Sabendo disso, as duas retinas elas se juntam para formar o nervo óptico, certo? E quando ela chega numa estrutura chamada quiasma óptico, essas retinas elas vão se separar. A retina nasal ela cruza e a retina temporal segue para o mesmo lado, ipsilateral, certo? Vamos observar agora do outro olho. Ó, a retina nasal, que é a vermelha, cruza e a retina temporal, que é a verde, segue para o mesmo lado. Isso é importantíssimo. Se eu digo que isso é importantíssimo para eu dizer que no quiasma óptico, quem cruza são as retinas nasais. E retina nasal pega informação de campo visual temporal. Então, uma lesão de quiasma óptico vai comprometer os campos visuais temporais desse paciente, certo? Então, se eu tiver uma lesão de quiasma óptico, provavelmente esse olho não vai enxergar esse coração. Porque a retina nasal, que é o que recebe a informação do coração, vai estar lesionada, certo? Ela não vai mais conseguir ser conduzida. E esse paciente simplesmente vai enxergar preto, da metade para cá. Ó. Da metade do campo visual para lá, ele vai enxergar preto. Não vai enxergar. Vai ser uma cegueira de metade do campo visual. Então, beleza. No quiasma óptico, quem cruza, retina nasal. Quem não cruza, retina temporal. Quando passa do quiasma óptico, a retina nasal de um lado se junta com a retina temporal do outro lado para formar o trato óptico, certo? Ou seja, o que cruzou e o que não cruzou se juntam. Entendeu? O que cruzou de um lado com o que não cruzou do outro se juntam para formar o trato óptico. E o trato óptico, esse trato óptico do lado direito, se a gente observar bem, ele vai receber estímulos da retina temporal direita e da retina nasal esquerda. A retina temporal direita recebe o campo visual esquerdo desse olho e a retina nasal esquerda recebe campo visual esquerdo ou temporal desse olho. Então, o trato óptico de um lado vai receber os campos visuais do lado contrário. Então, o trato óptico direito recebe campo visual esquerdo. Então, se eu lesionar o trato óptico aqui, eu não vou conseguir enxergar nada que tiver no meu campo visual à minha esquerda, independentemente do olho. Deu para vocês entenderem esse negócio de quem cruza, quem não cruza? Repita, Lucas, por favor. Repito. Ó, o princípio para a gente entender essas coisas é entender que a retina ela é dividida em duas partes, certo? Uma retina que a gente chama de nasal, que aqui está representada em verde, e uma retina que a gente chama de temporal, certo? A retina nasal, ela recebe os estímulos do campo visual temporal. E a retina temporal recebe os estímulos do campo visual nasal. Porque o princípio da óptica é que os raios luminosos sempre seguem reto. Sempre tem um trajeto reto. Então, isso ocorre. Então, se eu lesionar uma fibra que saia daqui, da retina nasal, quem vai ser acometido vai ser o campo visual temporal. Ou seja, se eu lesionar essa região aqui, por exemplo, ó, onde tem esse verdinho, eu não vou enxergar mais esse coração por esse olho. Tá entendendo? Da mesma forma que se eu lesionar aqui, eu não vou enxergar se tivesse, por exemplo, algum símbolo aqui, ó, por esse olho. Ou seja, a retina nasal ela cruza, mas ela no quiasma óptico, mas ela está levando informação do campo visual temporal. Então, uma lesão de retina nasal leva a uma perda de campo visual temporal. A gente vai praticar bem muito isso quando eu for falar de anopsias.
Mas, a princípio, é para entender que a gente tem duas retinas, certo? Uma retina nasal, uma retina temporal. Elas pegam estímulos de campo visual oposto. A retina nasal, ela cruza no quiasma óptico e se junta com a temporal do outro lado para formar o trato óptico. Uma lesão de trato óptico de um lado, você perde campo visual de metade do outro lado, certo? Eu vou mostrar direitinho já já. E o trato óptico ele termina no núcleo geniculado lateral, que é a região do tálamo. Aí, ó, ele termina no tálamo. Então, antes do telencéfalo, ele vai para o tálamo. Para você ver, o trato olfatório é o único que não passa pelo tálamo. Então, ele vai para o núcleo geniculado lateral. A maioria das suas fibras que estão associadas com a visão, eles seguem por radiações ópticas para o córtex visual primário, que é o sulco calcarino, certo? Lá o córtex lobo occipital, lá no lobo occipital. Mas nem todas as fibras vão fazer esse trajeto. Algumas fibras desviam seu percurso no meio do caminho, certo? Como, por exemplo, fibras que não estão relacionadas diretamente a gente enxergar algum objeto. Aí vocês podem perguntar, mas o que é que a nossa visão tem de função que não é enxergar um objeto? Uma delas é o que você estudou na tutoria passada, que é a questão da visão estar responsável atuar como uma porta de entrada para regular o ciclo circadiano, né? Então, parte dessas fibras elas podem se desviar para inervar para ir mandar informação para o núcleo supraquiasmático. Outra coisa é inervar uma região no mesencéfalo, alguns núcleos chamados núcleos pré-tetais, que eles vão ter efeitos sobre os reflexos. Por exemplo, se alguém jogar um objeto em você, você vai desviar esse objeto muito mais rapidamente do que se você fosse parar para pensar que aquele objeto está vindo com tal velocidade, ele é potencialmente danoso, você tem que fazer tal movimento para se afastar. Você simplesmente tenta desviar. Ou então, pelo menos, tenta fechar os olhos. Se alguém, por exemplo, tentar fazer algum movimento assim no seu olho, certo? Então, tudo isso são essas desviações do núcleo geniculado lateral, que vai para o colículo superior e depois vai para essas outras funções da visão. Mas a principal é enxergar, de fato. Como é que a gente avalia o nervo óptico? Uma forma de avaliar é fazer a campimetria, que é você mapear o campo visual desse paciente. No caso aqui, uma forma simples é perguntar, você enxerga o coração? Ele vai dizer, enxergo. Então, o campo visual temporal desse olho está preservado. Você enxerga o sol? Enxerga. Então, o campo visual nasal desse paciente está preservado para esse olho, entende? Mas os oftalmologistas têm uma tecnologia muito mais acurada. A gente não somente ou está num lado ou está no outro. É uma coisa muito mais complexa. Tem vários pontos na nossa retina que a gente pode mapear se a gente consegue enxergar ou não. Isso é o exame de campimetria. E muitas alterações, catarata, glaucoma, elas são alterações de campo visual, certo? Que podem ser identificadas com essa máquina. Para a gente que não tem esses recursos, a gente vai aprender amanhã a fazer a campimetria do jeito raiz, que é o jeito usado na semiologia. Então a gente vai mapear, perguntando se o paciente enxerga vários locais que a gente vai colocando nosso dedo, certo? Comparando a visão, para ver se esse paciente consegue enxergar. E a gente vai aprender como é que faz esse exame semiológico bem direitinho amanhã. Agora é a anopsias, que é a parte mais legal, na minha opinião, de vias ópticas. Que é identificar lesões nessas vias ópticas, certo? Vamos começar com a lesão em A. Se eu tenho por algum motivo, esse meu nervo óptico aqui, ó, ele é lesionado em A. Eu vou perder quais campos de visão nesse olho direito? Alguém aí se arrisca a dizer? Eu relesionei aqui, ó. Eduardo disse os dois. Exatamente. Né? Eu vou perder os dois, eu vou perder meu olho. Ele vai ficar cego. Eu vou perder tanto a retina nasal, que pega o campo visual temporal, quanto a retina temporal, que pega o campo visual nasal. Então, esse olho é cego. Cegueira total do olho direito. Certo? Agora, em B, que eu falei para vocês, uma lesão no quiasma óptico. Qual é o possível achado clínico que a gente vai observar nesse paciente? Alguém aí se arrisca a dizer? Perda de visão lateral. Perda do campo visual temporal. Exatamente, os dois acertaram. Ou temporal ou lateral é a mesma coisa. Por que temporal? Porque o acometo, quem cruza? Retina nasal. Retina nasal, ele acomete campo temporal, campo visual do outro lado, né?
Ou seja, retina nasal perde campo visual temporal. Então eu vou ter uma hemianopsia heterônima bitemporal. Um nome muito grande para dizer o quê? Hemianopsia. Hemi é metade. Eu vou ter uma perda do campo visual de metade daquele olho, certo? Bitemporal, porque são dos dois lados, laterais ou temporais, certo? Essa é uma hemianopsia bitemporal. E por que o nome é heterônima? Porque um é do lado esquerdo e o outro é do lado direito. Mas os dois são bitemporais, certo? Vai ter outros achados que vai ser hemianopsias homônimas. Uma lesão em C. Qual é o achado que eu encontraria? Lesionei só a parte da retina, dos feixes que vem da retina temporal desse olho direito. Qual é o achado que eu encontraria nesse paciente? Perda da visão nasal. Perda da visão nasal do olho direito. Então como é que eu chamo uma perda de metade do campo visual? Uma hemianopsia. Se eu digo que é uma hemianopsia e é do campo nasal, é uma hemianopsia nasal, certo? De que olho? Do olho direito. Então o paciente ele não vai enxergar, se eu tampar o olho esquerdo, ele não vai enxergar esse lado aqui não. Entendeu? Em D, eu tenho uma lesão de trato óptico. Qual é o achado que eu vou encontrar nesse paciente? Perda do visual do campo temporal esquerdo e perda visual do campo nasal direito. Isso. Porque quem cruza é a retina nasal, né? Então, se essa retina nasal cruzou, ela carrega informação do campo temporal esquerdo. E como essa não cruzou, ela é a retina temporal, ela carrega informação do campo direito. Uma forma simples é entender que uma lesão de trato óptico, ela sempre você perde o campo visual do lado oposto. Então, se eu tenho uma lesão de trato óptico direito, eu vou perder a visão do campo visual esquerdo. Então, a hemianopsia homônima dessa vez, porque os dois estão do lado esquerdo, certo? À esquerda, porque eu perdi o campo visual esquerdo. Opa, já dei um spoiler aqui. E se eu lesionar aqui em E, certo? Qual é o achado que eu vou encontrar nesse? Qual anopsia, qual perda de visão eu vou encontrar? Em E, a gente não vai encontrar mais uma hemianopsia, certo? Por quê? Hemianopsia é se fosse aqui em D, ou se pegasse todas essas radiações ópticas. Como eu peguei só a metade da hemianopsia é um quarto. Um quarto é um quadrante. Então, a gente vai ter um quadranopsia homônima superior esquerda. Por que esquerda? Porque ela é como se fosse do trato óptico, né? Do trato para a radiação é praticamente uma continuidade. Então, é uma quadrantanopsia. E uma lesão em F, a gente vai encontrar o quê? Uma lesão em F é praticamente uma lesão em D. Vocês concordam comigo? Ó? Que a lesão em D ela vem tudo junto, se separa, e se eu, mesmo que se separou, eu atinja tudo junto de novo, eu vou ter a mesma lesão que eu tive em D, quando estava no trato óptico. Então vai ser uma hemianopsia homônima esquerda também. Porque se eu lesionei do lado esquerdo, eu vou ter se eu lesionei do trato para cá, do lado direito, minha lesão vai ser do campo visual à esquerda. Certo? Todo mundo entendeu as lesões do campo visual? Entendi. Show. Então vamos dar continuidade. O próximo, a gente agora vai analisar os reflexos. Eu acho que esse reflexo todo mundo conhece, que é o reflexo fotomotor. Como é que esse reflexo funciona? O nosso olho tem uma região chamada pupila. E essa pupila, ela tem uns músculos, que eu não lembro o nome, não sei se é músculo ciliado, que ele contrai essa pupila, que ao incidir luz, ele tem um reflexo próprio, que o nervo óptico vai identificar um excesso de luz, e a fim de proteger a retina desse excesso de energia, ele vai tentar contrair para entrar menos luz. Então, há um estímulo, quem contrai, né? O óculo motor. Então, o nervo óptico recebe que tem muita luz e manda o óculo motor contrair essa pupila para me proteger, para proteger a retina. Então, ao ser introduzido um reflexo luminoso, um foco de luz, a minha pupila ela tende a
contrair. E o nome da contração da pupila a gente dá o nome de miose, certo? Eu já vou explicar depois o que é a diferença de miose e midríase, quando eu falar de oculomotor. Então, esse é o reflexo fotomotor direto. Mas a gente também tem um reflexo fotomotor chamado consensual. Então, a luz vai entrar no meu olho, eu vou perceber que essa luz entrou e não vou mandar contrair só um olho. Vai ter umas fibras, que é as fibras de Edgar-Westphal, eu acredito que seja esse o nome, que vai fazer uma conjugação dessa recepção de estímulos. Então, eu vou produzir um reflexo chamado de reflexo consensual, que é, por mais que eu mande a luz para esse olho também vai contrair. Entendeu? Da mesma forma que se eu mandar a luz para esse olho, o nervo óptico identifica que tem um excesso de luminosidade e manda o oculomotor, que é o terceiro par, mandar contrair o outro. É o reflexo consensual. Então, a gente diz que o reflexo fotomotor direto está preservado, assim como o reflexo consensual à esquerda, no caso aqui é o olho direito, também está preservado, certo? A gente vai falar de novo nesse reflexo em oculomotor. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é a oftalmoscopia, que é uma outra forma que a gente pode analisar o nervo óptico. E aqui é olhar ele diretamente, olhar a retina do paciente, o exame de fundo de olho, que a gente pode analisar várias coisas. A gente pode analisar o disco óptico, que é essa região que está mais luminosa, que é o famoso ponto cego da retina. A gente pode observar uma região chamada de mácula, que é uma mancha na retina, certo? Aqui a gente consegue ver bem que essa mácula está bem pronunciada. A gente consegue ver vasos, como veias, que são esses vasos mais com contraste maior. A gente consegue ver artérias, que são os vasos que têm um contrastezinho menor, são mais finas. E podemos ver também se toda a integridade do tecido dessa retina está pérvio. Essa retina, vocês concordam comigo que ela está muito mais saudável do que essa de baixo? Essa de baixo é uma condição chamada papiledema, ou edema de papila, ou edema de disco óptico, que é uma condição que a gente vai ser observada na hipertensão intracraniana. É um dos sinais de hipertensão intracraniana, é edema de papila. O que é um edema de papila? Nada mais é do que um borramento do disco óptico. Aqui vocês concordam que está bem circuladozinho, os limites, aqui está todo borrado. Então esse borramento a gente dá o nome de papiledema, certo? E ele é muito importante esse achado. Um outro fundo de olho que a gente pode analisar é esse de baixo, que é o fundo de olho de uma retinopatia diabética, né? Todo mundo sabe que a diabetes mellitus, ela pode envolver complicações microvasculares também, né? Como a retinopatia. A gente pode observar que tem áreas que tem tipo uns pus dentro, certo? Ó, tem tipo umas manchas amareladas que são exudatos, mostrando que tem processos inflamatórios. Pode mostrar também regiões essas regiões mais vermelhas são focos hemorrágicos, ou seja, tem locais de derrames nessa pupila. E tudo isso vai afetar a visão desse paciente, certo? É um exame que, infelizmente, a gente não tem como fazer, por exemplo, na MCM, mas alguns postos de saúde pode ser que tenham um retinoscópio, certo? Ou então, na prática de atenção especializada, no ambulatório de endocrinologia, não sei, mas talvez tenha. Porque é um exame que o paciente diabético ele tem que constantemente fazer fundo de olho, certo? Todo mundo entendeu o nervo óptico? Então a gente vai passar para o nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano. E aqui a gente já vai entrar numa seção que são os nervos que vão inervar a musculatura extrínseca da visão, certo? Então, antes de a gente começar a estudar os nervos em si, vamos revisar quais são os movimentos desse olho, quais são os músculos responsáveis por dar movimento à nossa visão. E não só o movimento robótico, mas um movimento extremamente coordenado, que é o que a gente tem, né? Então, a gente vai ter 3 nervos que vão inervar os músculos extrínsecos da visão. A gente vai ter o nervo oculomotor, certo? Que vai ser o que vai inervar mais músculos, o nervo troclear e o nervo abducente. O nervo oculomotor, os músculos extrínsecos, ele vai inervar o músculo reto superior, músculo reto medial, músculo reto inferior e músculo oblíquo inferior, certo? Aqui é a região lateral, certo? Aqui é a região medial, então o nariz provavelmente estaria por aqui, certo? Para vocês se basearem quando eu mostrar o músculo. Então o músculo reto medial, ele vai puxar o olho para cá, ó, para medial.
Então, se eu quiser olhar para, tipo, tô aqui, eu quero olhar para lá, esse meu olho, ele precisa desviar o olho para cá. Então, quem vai fazer esse movimento é o músculo reto medial. Da mesma forma que do lado oposto, a gente tem o músculo reto lateral, que esse movimento de abdução, né, abdução e aqui é adução, o movimento de abdução ele é feito pelo nervo abducente. Então, o olhar para a lateral, o olhar para fora, ele é feito pelo nervo reto, o músculo reto lateral, que é inervado pelo nervo abducente. A gente tem mais dois músculos retos, que é o músculo reto superior e o músculo reto inferior. E eu quero que vocês notem que o músculo reto superior, ele não está totalmente 90 graus com o olho não, certo? Ele faz tipo um ângulozinho pequeno aqui, ó. Vocês conseguem ver? Da mesma forma, embaixo também faz um ângulozinho. E esse ângulo, ele é responsável para mudar como esse músculo vai olhar, certo? Aqui a gente tem os movimentos dos olhos. O reto superior, ele não vai olhar para cima, não vai fazer o olho olhar para cima. Ele vai fazer o olho olhar para cima e para dentro, certo? Músculo reto superior. Já o reto inferior, também ele tem esse ângulozinho. Então, os vetores, eles se alteram de forma que o olho, ao esse músculo se contrair, ele vai olhar para baixo e para dentro. Então, o músculo reto inferior olha para baixo e para dentro. Faltam mais dois músculos, que é o músculo oblíquo inferior e o oblíquo superior. Vou falar primeiro o oblíquo superior porque ele é inervado por outro nervo, o nervo troclear, que é o quarto par, certo? Quando eu falar músculo oblíquo, eu quero que vocês decorem duas coisas. Músculo oblíquo, ele olha. Toda vez que você escutar oblíquo, ele vai olhar para fora, certo? E também, se ele vai olhar para fora e o contrário do que ele é. Como assim? Se eu digo músculo oblíquo superior, ele vai olhar para fora, e se é o contrário, ele vai olhar para fora e para baixo. Se é oblíquo superior, ele vai olhar para fora e para baixo, porque é o contrário, oblíquo, certo? Assim como o músculo oblíquo inferior. Se ele é inferior, mas é oblíquo, ele vai olhar para fora, porque é oblíquo, mas se ele é oblíquo também, ele vai olhar para cima. Então é para cima e para fora, e o oblíquo superior é para baixo e para fora, certo? O reto medial para dentro e o reto lateral na linha média para fora, ou movimento de abdução. Todo mundo entendeu? Quais são os músculos extrínsecos da visão? Uma coisa também que... E se eu pedir para o paciente olhar para cima? Na verdade, se eu pedir para ele olhar para cima, vai ser uma combinação de dois músculos. Vai ser o músculo reto superior e o oblíquo inferior, certo? E da mesma forma, se eu pedir para o paciente olhar para baixo, eu vou estar analisando dois músculos em conjunto, certo? Eu não vou estar isolando a ação de um músculo só, certo? E outra coisa muito importante é que existe uma coisa chamada olhar conjugado. Então, se eu olhar para a esquerda, certo? Para cá, ó, esse olho, o músculo reto lateral vai ter que se contrair, ou seja, o nervo abducente vai fazer a contração desse músculo, fazer o olho olhar para cá. Porém, o oculomotor vai mandar o nervo reto, o músculo reto medial para cá. Então, os olhos, eles trabalham sempre em conjunto, e isso a gente dá o nome de conjugação do olhar, certo? Algumas patologias, vocês podem encontrar o nome paralisia do olhar conjugado, que é quando o paciente ele não tem essa coordenação adequada desse olhar, assim como os nistagmos também. Então, o primeiro nervo da musculatura extrínseca da visão é o nervo locomotor. Ele é o mais importante, porque ele vai inervar a maior parte desses músculos extrínsecos e outros músculos também. Então, a origem aparente dele fica numa região que a gente pode chamar de sulco medial do pedúnculo cerebral, que é uma região aqui no mesencéfalo. Essa região aqui, ó, que tem essas fibras que vêm para cima e para baixo. Se vocês um dia tiver curiosidade para estudar mesencéfalo, vocês vão ver que essas fibras aqui vão ser os pedúnculos cerebrais, certo? E aqui a gente vai ter a base do pedúnculo cerebral, que tem esse sulcozinho. Esse é o sulco lateral e esse é o sulco medial. Então ele vai sair do sulco medial do pedúnculo cerebral, essa é a origem encefálica dele, vai entrar numa região chamada de seio cavernoso, certo? Onde tem a parte cavernosa da artéria carótida interna, e vai entrar numa fissura chamada fissura orbitária superior, junto com vários outros nervos, que vão inervar também musculaturas dos olhos. Ou seja, o nervo troclear, o nervo abducente, o nervo, o ramo V1 do trigêmeo também vai entrar nessa fissura, certo? E o nervo oculomotor,
certo? Então, ele vai entrar nessa fissura e vai inervar os músculos que eu falei para vocês, certo? Os músculos extrínsecos da visão. Uma coisa muito importante sobre o trajeto, que é mais a título de curiosidade, uma correlação anatômica, é que quando ele sai do núcleo do nervo oculomotor, ele vai sair na sua origem encefálica, aqui no sulco medial do pedúnculo cerebral, e vai atravessar entre duas artérias, que é a artéria superior cerebelar e a artéria cerebral posterior, aquela que vai formar o polígono de Willis, certo? Então ele vai atravessar essas duas artérias. Então, se a gente imaginar uma condição que desenvolva um aneurisma nessa região, pode ser que comprima esse nervo e o paciente comece a ter os sintomas iniciais de uma paralisia do nervo oculomotor, certo? Ipsilateral ao local do aneurisma. Então essa informação é bastante, uma curiosidade bastante legal. Vai passar no seio cavernoso, como eu falei, e vai passar na fissura orbitária superior do osso esfenoide, certo? E vai inervar os músculos que eu falei para vocês e outros mais, que eu vou mostrar depois. Então, qual a função dele? Ele vai ser responsável por 4 dos 6 músculos extrínsecos da visão, que é o músculo reto superior, músculo reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Vai ser responsável também pela inervação do músculo levantador da pálpebra superior, ou seja, é o nervo oculomotor que faz a gente ter um movimento voluntário de abrir nossos olhos, né? A pálpebra, na verdade, dos nossos olhos. É um nervo bem interessante. E também os músculos intrínsecos do olho. Então, quem de fato contrai e vai inervar esses músculos ciliares é o nervo oculomotor, é o nervo eferente dessa ação, né? Então, se ele inerva reto medial, ele promove o olho olhar para cá, né? Para a direita, para o centro. Se eu promovo, se ele inerva o reto inferior, ele vai olhar para baixo e para dentro. O reto lateral, ele não inerva, certo? O reto superior, ele inerva para cima e para dentro. O oblíquo inferior, ele vai, se é oblíquo, ele é para fora. E se é inferior, é o contrário. Então, é superior. Então, ele para fora e para cima. Então, só ficou um lado que o nervo oculomotor não inerva, que é para fora. Que inerva vai ser o nervo abducente, certo? E para baixo, para fora também. Então, essa região aqui, ó, o nervo oculomotor ele não se mete. Então, se eu tiver uma lesão de nervo oculomotor, o que eu espero do meu olho do paciente? Se o oculomotor não vai funcionar, só quem vai funcionar o resto, então o olho ele vai ter um estrabismo, chamado estrabismo divergente, porque é para fora, certo? Que eu vou mostrar para vocês. Além disso, o nervo oculomotor ele vai inervar os músculos intrínsecos da visão. Então, ele vai fazer esse movimento de midríase e miose. O que é a miose e o que é a midríase? É o termo correto para pupila dilatada e para pupila contraída, que popularmente a gente chama. Então, como é que eu sei cada um? Miose é um nome menor que midríase. Então, ela significa pupila contraída, porque quando ela contrai fica menor. Esse é como eu aprendi. E a midríase é um nome maior que miose. Então, é a pupila quando ela fica maior, ou seja, quando a pupila dilata. Todo mundo entendeu? Até aqui? Nervo oculomotor? Pronto, qualquer dúvida pode falar. Lesões do oculomotor. Isso aqui é muito interessante. Por quê? O nervo oculomotor, eu falei que ele inerva os músculos tudinho, menos o que vem para baixo e para fora. Então, se eu lesionei o oculomotor, eu vou ter um estrabismo chamado estrabismo divergente, certo? Ó, o olho do paciente, ele queria olhar para frente, mas ele está olhando para baixo, para o lado, certo? Para a lateral. Outra coisa também que ele inerva é a pálpebra. Então, esse paciente ele não vai conseguir abrir essa pálpebra voluntariamente, porque quem abre é o oculomotor. Então, ele vai estar com o olho fechadinho assim, certo? Uma coisa que a gente chama de pitose. Pitose é essa pálpebra caída. Outra coisa que o oculomotor também inerva é o músculo ciliar da pupila. Então, se eu lesionei o oculomotor desse lado, o paciente não vai conseguir contrair essa pupila, independentemente se eu fazer o reflexo fotomotor. Então, o paciente ele vai ter o quê? Se a pupila vai estar dilatada é maior que contraída, vai ser midríase ou miose. Midríase, certo? Ele vai estar midriático, uma midríase chamada midríase patológica. Certo? Então, esse aqui é o quadro do reflexo do oculomotor. Aí eu pergunto para vocês, o reflexo consensual, ele vai estar presente numa lesão de oculomotor? O que é que vocês acham? Reflexo consensual é aquele que eu boto a luz de um lado e o outro vai contrair ou não. Ele vai estar presente? Acho que não.
Porque já que teve lesão nesse nervo, então não vai passar para o outro. Aí é que tá. A Se eu lesão, não me engano, vai, porque é uma via diferente, né? Pra fazer a consensual, ela passa em outra área, se eu não me engano. vai estar presente, vou adiantar logo. Porque o nervo, lembra, pares de nervos cranianos. Se eu lesei desse lado, o oculomotor desse aqui está funcionando muito bem, certo? E o que recebe a luz não é o oculomotor, é o nervo óptico, que também está funcionando bem. Esse paciente vai enxergar, vai ter dificuldade para enxergar porque vai estar muita luz entrando. Mas ele vai conseguir enxergar. Então, a luz ela entra, vai fazer aquela cruzação lá nas fibras de Edinger-Westphal e vai mandar o outro olho, vai ativar o núcleo do oculomotor do outro olho para ele contrair o outro olho, o chamado reflexo consensual. Então o reflexo consensual vai estar funcionando também. Repetir aqui a questão do que é midríase e o que é miose, é assim. A gente tende a dizer que quando a luz bate, a pupila contrai. Isso está correto. E quando a luz está tipo no escuro, o olho de gato, por exemplo, a pupila dilata. Só que quando você vai escrever num prontuário, você não vai dizer você pode colocar pupila contraída, mas o termo correto é miose. E como é que você sabe se é miose ou midríase? Miose, a palavra miose, é uma palavra menor do que a palavra midríase. E a pupila contraída, ela fica menor do que a pupila dilatada. Então foi assim que eu associei. Então, a pupila menor, que ela está contraída, tem a palavra menor, que é miose. E a pupila dilatada, ela, entendeu? Ela fica maior. Sim, a parte da lesão, porque o oculomotor ele também neva isso aqui. Então não é só movimento. Então se eu lesionei o oculomotor, todas as funções dele vai estar prejudicadas. Vai estar a midríase, vai estar a pitose pelo músculo levantado da pálpebra e vai estar o movimento também. Certo? Então tudo que o nervo oculomotor afeta vai estar lesionado. Deu para entender? Então, uma segunda correlação anatômica, muito importante do oculomotor, muito importante principalmente quando a gente fala de trauma crânioencefálico, é a relação que o oculomotor ele tem com o uncus cerebral. Existe uma condição chamada de herniação uncal na hipertensão intracraniana grave, que é o quê? O que é uma herniação? É quando um tecido ele desvia do seu local para outro, como por exemplo a hérnia de disco, onde tem a protrusão do disco intervertebral, a hérnia umbilical, a hérnia inguinal. No cérebro, quando tem muita pressão no sangue, por exemplo, o paciente ele teve um traumatismo craniano, ali está tendo uma coleção de líquido, um hematoma, vai fazer com que a pressão fique tão grande que o cérebro ele começa a ter que, tipo, ele vai querer sair daquela região, aquelas forças de pressão, né? Vai ter uma diferença de pressão que ele vai querer escapar dali. E o primeiro lugar que hernia no cérebro é o uncus. E o uncus, ele passa colado no nervo oculomotor, certo? O uncus é só essa, tipo uma aurículazinha, é um girozinho muito pequeno, que ele, no final do occipito temporal medial, a gente tem o uncus. E ele vai acabar comprimindo esse nervo oculomotor. Então, o paciente com traumatismo craniano, ele pode se apresentar com isso. Um exemplo é quando a gente vê nas séries médicas, como Grey's Anatomy, o paciente teve um traumatismo craniano, o povo corre para fazer a escala de coma de Glasgow, levanta o olho e bota a luzinha no olho. Então, ali ele está testando se o oculomotor está preservado ou não. É um sinal que pode indicar um traumatismo craniano grave, sabe? Uma lesão de oculomotor. Não só o traumatismo, mas também AVCs hemorrágicos podem causar hipertensão intracraniana, tumores. Tudo isso, o primeiro lugar que vai clinicamente descrito, além de cefaleia, vômitos em jato, vai ser a midríase, né? Midríase patológica por lesão de oculomotor. Todo mundo entendeu? Relação de anatomia e a função aqui. Então a gente vai partir para o quarto nervo. Esses nervos já passou bem muito tempo, mas é porque eles são os mais importantes. No final, os últimos a gente passa voando porque eles não têm tanta importância. Nervo troclear. Ele também é um nervo que ele vai estar associado à musculatura extrínseca da visão, certo? Então, o nervo troclear, uma coisa que também é uma peculiaridade dele, que é muito cara de questão de VOF, ou daquela questão de 1, 2 e 3, ou marca incorreta, é que ele se origina na face posterior do tronco cefálico. É o único nervo craniano que tem sua origem cefálica posterior, certo? Então ele se origina e arrodeia, certo? Para sair aqui coladinho com o oculomotor, fazer o mesmo trajeto e chegar num músculo muito próximo, chamado de músculo oblíquo superior, certo?
Esse aqui é o trajeto do nervo troclear. Ele vai inervar qual músculo? Né? Eu falei que é o músculo oblíquo superior. Se ele é oblíquo, ele vai inervar um músculo que vai fazer um movimento para fora. E se é oblíquo superior, é um movimento contrário ao nome. Então ele vai ser para fora e para baixo. Ele vai fazer essa força aqui, ó, certo? Ó, pro olho. Então a lesão de oblíquo de nervo troclear, a gente vai encontrar nessa foto. Isso é um exame que a gente vai aprender a fazer amanhã, que a gente vai testar a musculatura extrínseca da visão. A gente vai ter 9 formas de olhares que a gente vai testar. Alguém aí chuta qual é o olho lesado, se é o olho direito ou o olho esquerdo? Uma lesão de nervo troclear. É muito difícil, porque não é tão aparente quanto a do óculo motor, não, que o óculo motor tem um desvio claramente nítido para a lateral. Aqui é uma lesão muito sutil, mas você tem que lembrar qual a função dele. A função dele é olhar para... Opa, pode dizer, quem abriu. Parece ser o direito do paciente. O direito do paciente, não é isso aqui? Aí você acertou, é esse olho mesmo. Então vamos olhar, porque é esse olho direito do paciente. Qual a função do oblíquo do troclear? É inervar o oblíquo superior, que ele vai fazer o movimento de para baixo e para fora, né? Então, observe que esse olho ele consegue fazer um ângulo muito mais aberto do que esse olho. Ou seja, esse olho tem uma dificuldade de fazer esse movimento. Por que ele ainda consegue fazer alguma coisa? Porque tem outros músculos que compensam, de certa forma, o movimento para lateral, certo? Tem outros músculos que compensam. Quando eu peço para o paciente olhar para baixo, esse olho esquerdo está olhando perfeitamente reto para baixo. Agora o olho direito, vocês concordam que está tendo uma influência muito maior do reto inferior, que faz o movimento de para baixo e para dentro, do que do para baixo e para fora, que é o oblíquo superior? Então, a gente vê claramente no olhar para baixo uma dificuldade desse paciente em manter o eixo alinhado. E isso, quando a pessoa tem esse estrabismo, ele também vê visão dupla, que é a chamada diplopia. Então, o paciente ele vai ter uma visão dupla. E de visão dupla gera um prejuízo funcional para a pessoa. A pessoa vai ter tontura a fazer determinadas ações, vai ter dificuldade de determinar várias coisas. Principalmente para descer escadas, que é um movimento que a gente faz, que a gente utiliza muito, olhar para baixo. Então, o paciente, quando ele tenta descer a escada, faz esse movimento, ele vai ter muita dificuldade. E geralmente é a principal queixa do paciente com lesão de nervo troclear. Que mostrando, que quando ele tenta olhar para baixo, o reto inferior desse lado ele vai compensar muito mais do que o oblíquo superior, que vai estar paralisado. Então, o olho ele vai puxar mais para dentro do que o outro olho, que vai ter um equilíbrio bom todo, sabe? Uma coisa importante do nervo troclear é uma postura que esse paciente ele tende a se portar. Então, o paciente ele tende a sempre ter a cabeça inclinada para o lado contralateral à lesão, certo? Se a lesão for nesse olho, ele vai sempre tentar ficar com a cabeça assim, ele se sente mais confortável, vai ficar com a cabeça assim. E a gente pode testar a cabeça para o outro lado e ele observa um desconforto absurdo, porque é o contrário do que ele se sente confortável, certo? Então, outra coisa que fala a favor do paciente que tem dificuldade de descer a escada e tem a postura assim, com a cabeça meio torta, pendendo para um lado, uma postura compensatória, provavelmente pode ser uma lesão de nervo troclear, certo? Luca, tem como você voltar o slide e dar uma explicada rapidinho, como é que olha a diferença? Rapidinho. Aqui? Por exemplo, vamos olhar para quando ele olha para cima. O olhar para cima tem alguma influência do nervo troclear? Tem alguma influência do oblíquo superior? Pra cima não, né? Pra cima não. Então ele vai olhar como uma pessoa normal. Pouquíssima alteração, pouquíssima. Quando ele olha pra frente, ele vai ter um pouco a cabeça um pouco fletida, mas tudo bem. Vida que segue, sabe? Agora, ao olhar pra baixo, que é quando ele, de fato, ele pede pro nervo troclear fazer alguma coisa, aí que o nervo troclear tá paralisado, aí sim vai ter alteração. Então, o paciente ao olhar pra baixo, principalmente olhar pra baixo reto, que o oblíquo superior faria esse movimento, o reto inferior vai puxar muito para dentro. Então, o paciente vai ter essa dificuldade de olhar para baixo. Deu para entender?
Deu, beleza. Então, para achar uma lesão, a gente tem que olhar quando essa lesão, esse nervo era demandado, né? Que é para olhar para baixo ou para fora. Ou para baixo, reto, né? Nervo abducente. Sexto par do nervo craniano. Qual a função dele? Abduzir o globo ocular, né? Abducente. A origem aparente dele é no sucubulbo pontino. É o primeiro nervo lá do sucubulbo pontino, mais medial. O sexto par. Ele vai ascender, vai entrar no seu cavernoso também e entrar na fissura orbitária superior. E vai inervar um nervo, um músculo muito importante, que é o músculo reto lateral. Então ele vai ser o responsável por fazer o olhar lateral da gente. Certo? Então o músculo que ele vai inervar é o reto lateral, ou seja, ele vai fazer o movimento do olho para cá, né? Para a região temporal. E a lesão do nervo abducente é o que a gente chama de estrabismo convergente. Vocês lembram que o estrabismo do óculo motor, quando ele paralisava, que só ficava esse bendito abducente, a lesão dele era um estrabismo divergente. Quando a gente lesiona o abducente, que o paciente ele não consegue mais olhar para fora, a gente tem um estrabismo convergente. Então, se eu pegar essa pessoa, ela provavelmente está tentando olhar para algum objeto aqui, ó. Esse olho olha perfeitamente e esse olho não consegue se mover dessa posição. Ele consegue olhar para cá, mas para cá não. Tá entendendo? Ele não consegue olhar para a lateral. É o estrabismo divergente. Isso gera uma diplopia, ou seja, o paciente vai se queixar de visão dupla. Né? Principalmente quando ele tenta olhar para a lateral, a têmpora contralateral, né? E eu quero mostrar para vocês uma síndrome chamada de síndrome de Millar-Gublé, que é uma síndrome que ele lesiona tanto o trato córtico-espinal, que não sei se vocês lembram, mas é o trato piramidal, o que vai estar motricidade voluntária. E de nervo craniano, como ele é região de tronco, ele lesiona também dois pares aqui. Vai lesionar o abducente e o nervo facial, que é esse nervo... acho que isso aqui é o facial e esse aqui é o abducente. Acredito que seja isso, porque aqui é o colículo facial. E olha só, fazendo a semiologia lá dos músculos extrínsecos nessa paciente. Olha como é interessante. Pede-se para ela olhar para o dedo aqui, tranquilo, né? Olha quando pede para olhar para o outro lado. Esse olho aqui, ó, tá totalmente paralisado. Ele não consegue olhar para o lado, para a lateral. Então isso aqui é um estrabismo que a gente chama de estrabismo convergente. Tem uma lesão de nervo abducente desse olho aqui. Essa é a síndrome, isso é uma lesão de abducente. Mas o que é a síndrome de Millar-Gublé? É quando afeta também o nervo facial. Então, quando afeta esses dois pares de nervos cranianos, a gente chama de síndrome de Millar-Gublé. Nessa mesma paciente, ele vai pedir também para testar a função do nervo facial. Certo? Para cima tá tranquilo, para baixo é tranquilo também. O problema é olhar para a lateral, né? Ó. Ó, ele pedindo para a paciente abrir a boca, você vê que a boca dela tá torta. Isso é um tipo de paralisia facial, certo? Vou botar aqui de novo para vocês verem que a boca dela tá um pouco torta. Então essa é a síndrome de Millar-Gublé. Então a gente vai ter estrabismo convergente e diplopia. Vai ter a paralisia facial periférica, que nesse paciente não está tão claro, mas se você prestar atenção, você vai ver que tem um olho que está mais elevado que o outro, ó, as rugas estão meio tortas. Então, essa região vai estar também afetada, que é o próximo nervo. A gente vai entender direitinho o que é uma paralisia facial periférica, certo? Mas alguém tem alguma dúvida em abducente, nessa síndrome? Alguma coisa desse tipo? Luca, quando você falou de estrabismo divergente, então não é relacionado ao nervo abducente, né? O estrabismo divergente é quando ela é uma lesão de nervo locomotor, porque só o abducente fica funcionando. Então, se só o que joga o olho para fora fica funcionando, o olho vai ficar sempre para fora. Tá entendendo? Entendi, obrigada. O nervo trigêmeo é o quinto par. Agora, a partir de agora, as coisas vão sair muito mais rápido, certo? O nervo trigêmeo, ele é conhecido por ser um nervo sensitivo, o principal nervo sensitivo da face. Mas será que ele é só sensitivo? Não, ele é um nervo sensitivo e é um nervo motor, certo?
No caso, o trigêmeo, ele se origina, a origem encefálica, é no pendúculo cerebral médio, que é essa região como se fosse os braços do cerebelo, certo? Ao lado da ponte. Ele vai surgir com duas raízes, uma parte maior, certo? E essa parte menor. A parte maior é a principal função do nervo trigêmeo, que é a função sensitiva. E a parte menor, ou pars minores, é a parte motora do nervo trigêmeo, que a gente vai ver que tem essa função também. O trigêmeo, ele vai se originar, né, aqui no pendúculo cerebral médio, vai formar esse gânglio do nervo trigêmeo, e vai originar 3 outros ramos que são tão importantes que praticamente são 3 nervos à parte, que é o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular, certo? A função do nervo trigêmeo, a principal é a sensibilidade. E a gente pode dividir a sensibilidade em 3 regiões na face, certo? Ó, a gente tem a região mais da testa e dos olhos, nariz, que é a região do território do primeiro ramo, que é o ramo oftálmico. Tem o território aqui mais maxilar, aqui na região do parte superior do lábio, que é o ramo maxilar. E tem o terceiro território, que é do V3, que é o ramo mandibular, certo? Observem que aqui o ramo, essa região, como eu esqueci o nome da mandíbula, acho que é ramo da mandíbula, ela não é inervada pelo trigêmeo, certo? Vai ser por um nervo cervical. Bem interessante isso. Mas além de sensibilidade, o trigêmeo ele também vai ser responsável pela sensibilidade geral da língua, certo? Então ele vai identificar, por exemplo, o toque, textura dos alimentos. Por exemplo, você morder sua língua, dói pra caramba, porque você lesiona. Quem recebe esses estímulos de dor é o nervo trigêmeo, certo? Além disso, o nervo trigêmeo é o principal nervo relacionado aos músculos da mastigação, certo? Que eu não sei se vocês lembram, mas é o músculo temporal, o músculo pterigóide lateral e o músculo pterigóide medial e o músculo masseter. Esses são os 4 músculos da mastigação. E ele que vai inervar, por exemplo, o movimento da gente mastigar. Além dessas funções, tem outro músculo motor que eu acho um pouco interessante, que é o ramo ventral do músculo digástrico, que é um músculo que ele vai fazer o movimento de abrir a mandíbula, certo? Então, abrir a boca é diferente de mastigar. A questão do músculo. E também, esse músculo, ele permite um efeito proprioceptivo dessa mandíbula. Então, se eu fechar os olhos com a boca aberta, eu vou saber que minha boca está aberta. Então, esse é o efeito proprioceptivo do nervo trigêmeo. Também tem esse efeito. No território do nervo oftálmico, a gente pode encontrar alguns reflexos muito importantes. Porque o oftálmico, ele também inerva a sensibilidade de uma região chamada córnea, aqui no olho, certo? E dele a gente consegue extrair o reflexo córneo-palpebral, que é com um pequeno algodãozinho, a gente toca na córnea, e atenção, tem que ser na córnea, certo? Não pode ser na esclera. E esse olho ele vai piscar. Isso é um reflexo. Tem um reflexo glabelar também, que você pode chegar por trás do paciente e tocar aqui na glabela, e o paciente ele vai fechar os olhos. Então, o trigêmeo ele sente, e quem fecha esse olho é o óculo motor, é o facial, certo? O nervo facial, quer dizer, que é o próximo nervo que a gente vai ver, que é o 7º. E o reflexo massetérico também, que é você bota o seu dedo e bate, e o paciente vai dar uma leve vai abrir levemente a mandíbula, a boca. Alguém tem alguma dúvida sobre o nervo trigêmeo até agora? Que a gente vai falar de uma lesão do nervo trigêmeo. Então, o recado é, o nervo trigêmeo não é só sensibilidade, ele também tem motricidade, principalmente a motricidade da mastigação, certo? A lesão que eu trouxe para vocês é a hemiplegia cruzada. O que é isso, certo? O trigêmeo, ele vai se originar aqui, ó, do pedúnculo cerebral médio, certo? E uma lesão aqui, por aqui passa o trato córtico-espinal. E o trato córtico-espinal, ele vai cruzar aqui na decursação das pirâmides, no bulbo. Não sei se vocês lembram da aula de medula, que eu falei que da via piramidal. Então, quando eu tenho uma lesão aqui, eu vou perder a força do lado contrário do meu corpo. Só que do trigêmeo, eu vou lesionar do lado ipsilateral. Então, é uma coisa que chama de hemiplegia cruzada, porque ao mesmo tempo que eu vou ter dificuldade de mastigar desse lado, certo? Desse lado, eu vou ter a perda de força do outro lado. Eu vou ter a dificuldade de mastigar e vou ter esse desvio da mandíbula, certo?
a mandíbula vai ficar torta. O próximo nervo, esse aqui é bem importante, é bem interessante, é o nervo facial, que é o sétimo par, certo? O nervo facial, ele tem... Luca, Opa. tu pode só repetir a região anatômica da lesão para acontecer isso? Agora, é lesão de base de ponte, certo? A ponte, no Beleza. corte transversal tem a região de base. Vai lesionar o trato córtico-espinal e o trigêmeo. Nervo facial. O nervo facial é muito interessante, é na minha parte minha parte favorita. A origem dele é aqui no sulco pontino também, ó. A gente tem o sexto, o sétimo, o oitavo, certo? O nono, o décimo primeiro. Então, aqui a gente tem o nervo facial, que ele é um conjunto de dois pequenos nervos. O nervo facial, propriamente dito, e o nervo de Vriesberg, ou nervo intermédio, que é esse outro filetinho que sai junto colado com o nervo facial. Ele sai do sulco pontino e vai inervar os músculos da mímica facial. Então, ele vai emitir alguns ramos, como o ramo trigêmeo também faz, só que em vez de 3, aqui emite 5, certo? A gente vai ter o ramo temporal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo mandibular e o ramo cervical. E uma forma interessante de aprender esses ramos é você pegar a sua mão, certo? Virar o polegar para baixo, colocar aqui sobre a lateral do seu rosto. Então a gente vai ter um ramo com o dedo mindinho, que é o ramo temporal, que vai estar junto com a têmpora, o ramo zigomático, junto com a região zigomática, o ramo bucal, que é a ponta para a boca, o mandibular e como o polegar aponta para baixo, é o ramo cervical, que aponta para o pescoço, certo? Então a gente vai ter esses 5 ramos. A importância de saber disso, desse trajeto, digamos assim, do nervo facial, uma coisa muito importante, uma correlação importante, que antes de se bifurcar, ele vai passar por dentro de uma glândula chamada glândula parótida, certo? Então a glândula parótida é muito importante isso aqui, porque existem cirurgias que o pessoal retira a parótida, existem tumores nessa glândula, e tudo isso pode afetar o nervo facial e causar uma paralisia facial, que é o tipo de lesão que a gente observa no nervo facial, certo? Então, é uma região anatômica importante, porque tem que ter cuidado, né, nessa região, certo? A função é inervar os músculos da mímica facial, ou seja, as expressões faciais de sorrir, de fechar os olhos, de fazer, tipo, abrir a boca, tipo, a rima aqui da boca, sabe? A comissura lateral da boca. Tudo isso é a importância do nervo facial. Então, o paciente que tem uma lesão no nervo facial, ele vai ter uma paralisia, o rosto vai ficar sem expressão facial, certo? Além disso, ele tem a função da sensibilidade gustativa, ou seja, ele vai sentir o sabor, a gustação, dos 2/3 anteriores da língua, certo? Essa região daqui, ó. Porque dos 2/3 posteriores é o nervo glossofaríngeo, beleza? Além disso, o nervo facial vai ter inervação de algumas glândulas, principalmente em relação ao sistema nervoso parasimpático, que vai emitir salivação, que vai emitir lacrimejamento, né? Produzir lágrimas. Outras funções assim mais autônomas também, certo? Alguém tem alguma dúvida até agora em nervo facial? Beleza? Mímica facial. Então, a lesão que a gente tem do nervo facial é a chamada paralisia facial, que a gente pode ter de 2 tipos. Uma paralisia facial central e uma paralisia facial periférica ou paralisia de Bell. Então, a paralisia facial... Para entender o quadro clínico, a gente tem que entender como é que o nervo facial, por onde é que ele anda, né? Os tratos do nervo facial. Então, ele vai se originar no córtex pré-central, certo? Lá no homúnculo, onde tiver o rostinho, vai ser a região do córtex, onde vai ter o primeiro neurônio da via do nervo facial. Ele vai descer pela cápsula interna e vai fazer sinapse finalmente com os núcleos do nervo facial. Isso é muito importante porque antes de fazer sinapse, ele emite um ramo para um lado, certo? E um ramo para o outro. Observa aqui só o lado vermelho, certo? O ramo que permanece no mesmo lado, ele vai inervar somente a parte de cima do rosto, certo? Dos músculos do rosto. Ou seja, a capacidade de franzir a testa, as rugas,
fechar a pálpebra. Tudo isso vai ser função desse ramo aqui. E o ramo que cruza, ele vai tanto para cima quanto para os músculos de baixo, certo? Então, vocês lembrem que... Então, aqui a gente observa uma coisa interessante, que em cima a gente vai ter influência tanto do mesmo lado, desse lado vermelho, quanto também do lado contrário do amarelo. Estão observando? Você vai ter esse negócio como uma cobra coral, enquanto embaixo a gente só vai ter a presença de um e a contralateral. Então, se vocês lembrarem do AVE, do problema de AVE que vocês tiveram, um dos sintomas no AVE de artéria cerebral média é a boca torta, né? O famoso boca torta, que é um termo para paralisia facial central contralateral. Por que a gente fala de boca torta e não fala de lagoftalmo ou de testa torta? Porque se eu lesionar aqui, no córtex, onde é o suprimento dos corpos neurônios, da região, né, do primeiro neurônio da via, ele vai lesionar a parte de cima desse lado, a parte de cima desse lado e a parte de baixo desse lado. Só que a região de cima é compensada pelo outro lado do córtex, o lado amarelo. Então, de verdade mesmo, só quem vai sofrer vai ser essa região de baixo. Então, a gente só vai ter a boca torta de verdade, numa paralisia facial central. Ou seja, quando a paralisia facial tem origem central, no telencéfalo, somente a boca fica com a boca torta, certo? Diferentemente da paralisia de Bell, que é uma paralisia facial periférica, como, por exemplo, lá, quando eu lesionei o nervo facial durante a cirurgia de parótida. Eu lesionei, mesmo aqui, não importa a origem do primeiro neurônio, certo? Não importa quem vai cruzar ou quem não vai, porque daqui pra frente, por mais que seja só vermelho ou só amarelo, ou vermelho e amarelo, tá lesionado. Então toda essa região vai ser afetada, certo? Vamos observar no esquema que tá mais didático aqui, Se eu lesionei aqui, uma paralisia facial central, somente a boca torta contralateral, beleza? Porém, se eu lesionei perifericamente o nervo facial, eu vou ter tanto a região inferior quanto a região superior lesionada. Então, o paciente ele vai ter um rosto diferente, certo? Que é o que a gente observa nessas duas imagens. Veja essa mulher, ela tem uma paralisia facial periférica. O lado lesionado é o lado que não emite expressão facial, não é o lado que está emitindo, que está torto. De fato, é o lado que não está emitindo expressão facial, que é esse lado discal. Vocês peguem, sei lá, a mão e tampe metade do rosto dela, certo? Assim, Você vai ver que se você tampar metade do rosto vai estar dando um sorriso e metade do rosto não vai estar dando um sorriso. Vai estar totalmente paralisado. Então, o lado lesionado, tanto a região da testa, quanto o fechado olho, quanto os músculos aqui de fazer um sorriso ou de abrir a boca, vai estar lesionado, certo? Então, essa é a paralisia facial periférica. Enquanto na paralisia facial central, é só a boca contralateral, certo? Vocês têm alguma dúvida? E nervo facial, essa lesão? Vocês precisam saber que existem dois tipos de paralisia facial, certo? Uma preserva a parte superior, que é a paralisia facial central, e outra acomete tudo. Próximo nervo. O Pai Manuel disse na central. Tá com dúvida na paralisia facial central? Então vamos lá. Paralisia facial central, causas possíveis. O AVE, certo? Então eu lesionei o neurônio daqui. Deixa eu botar essa imagem que eu acho melhor. Eu lesionei aqui. Vamos seguir o trajeto desse neurônio. Ele vai nervar esse lado em cima e esse lado embaixo. Certo? Então, teoricamente, se só a gente tivesse esse lado do cérebro, o paciente ia ter déficit desse lado e desse. Porém, existe o outro neurônio amarelo, que vai suprir essa parte de baixo, vai compensar a perda do lado vermelho aqui em cima, tá vendo? Faz tipo um coral. Vai compensar a perda desse lado de cima aqui, porém aqui o amarelo ele não se intromete. Então, somente o vermelho vai ser lesionado e vai ficar com a clínica só daqui para baixo. Porque justamente o amarelo do outro lado compensa em cima, certo? Então, a paralisia facial central, ele pega só essa parte de baixo.
Porque por mais que a lesão for aí aqui, mas o outro lado, o lado azul, nesse caso, ele acaba compensando o do outro lado. Tá entendendo? Nada. Então vamos pro próximo nervo, que é o nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear. 2 nomes, né? Função vestibular, que é a função de equilíbrio, certo? Não é mais prova de Enem. Vestibular, a partir de agora, se chama equilíbrio. E coclear, que é a audição. A origem aparente dele é na região chamada ângulo bulbo ponto cerebelar. É um nome bonito para dizer que é a quina aqui do sulco bulbopontino. É onde o bulbopontino, praticamente ele faz uma esquina com o cerebelo. Certo? É mesmo aqui, ó. A diagonalzinha do bulbo. Certo? A função dele é justamente ter uma parte vestibular e ter uma parte coclear. Justamente equilíbrio e audição. Então, ele vai... No início, ele é um nervo só. Porém, quando ele atravessa um forame, chamado forame de meato acústico interno, ele vai se dividir em 2. Numa porção... Aqui, ó. Aqui não. Aqui é o nervo facial, certo? Mas ele vai se dividir em 2 aqui, ó. Quando ele atravessa uma porção que vai para a cóclea e essa porção que vai para o vestíbulo, certo? Então vai ter uma porção coclear, o nervo coclear, e a porção que vai para o vestíbulo é o nervo vestibular, beleza? O nervo vestibular, como é que é o trajeto dele? O nervo vestibular, eu falo mais... O nervo coclear, quer dizer. Ele é mais importante, porque a função vestibular é uma função que depende de várias outras coisas. Então, é um mundo. O cerebelo, ele tem função vestibular. Tem o sistema vestíbulo-espinhal, que é um nervo, um trato descendente. Porém, a função coclear, a audição é só isso aqui. Então, a gente vai falar de audição, certo? Ele entra, sai lá da cóclea, lá no gânglio de Coti, eu acredito que seja esse nome. Ele entra nesse braço do colículo inferior, faz sinapse com os núcleos dos nervos cocleares, e parte dele segue ipsilateral e parte cruza e ascende contralateral. É o imã que Rafael falou, que eu dei a dica uma vez para ele. Que as vias da audição é muito simples, é só se lembrar do mnemônico imã, que é colículo inferior, corpo geniculado medial, que tem a ver com a audição, certo? Imã. E o da visão é o sol. Então é colículo superior, corpo geniculado lateral, na audição, na via óptica. Então, sol, certo? Aqui é a colículo inferior, corpo geniculado medial, na audição. Então, a importância de saber essa via, eu quero mostrar para vocês que que parte das fibras cruzam e ascendem, parte das fibras seguem ipsilateralmente. Isso é a importância porque é muito raro alguém dizer que ficou surdo por causa de uma lesão central. Um AVE dessa região aqui desse corte, da área 41 e 42, e o paciente ficar surdo. Por quê? Porque a audição recebe tanto de um lado quanto do outro. Então o paciente, por mais que tenha uma AVE nessa região, ele vai continuar escutando pelos dois ouvidos, certo? Diferentemente de um trauma. O trauma, o paciente pode lesionar tudo desse lado de cá e ficar surdo em um ouvido. Mas centralmente, é muito raro. Só se a lesão for bilateralmente. E aí é algo que, de fato, vale a pena se relatar. Certo? Então a importância que eu trouxe a via é para mostrar isso. A audição é uma via bilateral. A lesão que eu trouxe para vocês é uma síndrome do ângulo ponto cerebelar. Como eu falei, o ângulo ponto cerebelar é aquela quinazinha que forma com o cerebelo do sulco bulbopontino. Então, um tumor daquela região, ele pode afetar tanto o sétimo par e o oitavo par, que é tanto o nervo facial, gerando uma paralisia facial periférica, quanto o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, gerando uma surdez, né, no ouvido ipsilateral. Beleza? Síndrome do ângulo ponto cerebelar. É um tumor, no caso, eu vi que os neuriomas, alguma coisa assim, neuromas, eram 18% acometiam essa região. Então é uma coisa mais ou menos prevalente. Né? Aqui tem uma abordagem da ressecção desse tumor, certo? Ela é feita nessa região, né, posteriormente à orelha externa, e faz a ressecção desse tumor e pronto, o paciente descomprime esses nervos, né?
Alguma dúvida sobre nervo vestibulococlear? Então eu vou passar para o nervo glossofaríngeo, certo? Que é o nono par. Agora, esses daqui, se demorar 15 minutos, do 9 para o 12, é muito. O nervo glossofaríngeo, pelo seu nome, ele vai envolver tanto porções que vão inervar a língua, quanto porções que vão inervar a faringe, certo? Qual é a origem encefálica dele? É justamente no sulco posterolateral do bulbo, ou o sulco posterior lateral, pensando na continuação da medula, sabe? Ele vai ter origem aparente e ele vai fazer o seu trajeto para inervar. A principal função dele é justamente o paladar e a sensibilidade geral do 1/3 posterior da língua, beleza? Então o glossofaríngeo ele vai ter o paladar lá que próximo à epiglote, certo? Porque a epiglote é um nervo vago, mas próximo à epiglote vai ter já uma porção mais faríngea da língua, certo? Vai ter a gustação vai se dar pelo nervo glossofaríngeo. Também a sensibilidade geral, ou seja, você durante, sei lá, tá colocando um tubo de intubação e lesionou aquilo ali, a dor vai ser por isso aqui, certo? Um exemplo, né? E outra função dele, que eu trago, acho bem interessante, é os baroreceptores do bulbo carotídeo. Não sei se vocês lembram de funções que teve um objetivo que vocês estudaram o controle respiratório. Ou era o controle pressórico, algum desses dois. E teve os benditos bulbos carotídeos que tinham uns baroreceptores, né? E muitas pessoas acham que é o nervo vago, mas na verdade não. É o nervo glossofaríngeo, certo? Então ele vai receber o estímulo desse bulbo carotídeo. Porém, quem executa a função, por exemplo, de bradicardia ou de, sei lá, de constrição dos brônquios é o nervo vago, certo? Que é o nervo pelo sistema parasimpático. Mas quem recebe a aferência é pelo glossofaríngeo. Próximo nervo vago, certo? Alguém tem alguma dúvida em glossofaríngeo? Tranquilo, né? Nervo vago é, sem dúvida, o mais conhecido até o módulo de percepção, que a gente via muito em função nervo vago, né? A função nervo vago, sistema nervoso parasimpático, e a gente não fazia ideia do mundo que eram os outros nervos cranianos. O nervo vago ele vai ter origem também, aqui depois do nono par, né? Ele vai ter origem também no sulco posterior lateral, e a sua função vai ser justamente a função parasimpática. Ele tem o nome dele é nervo vago justamente pelo aspecto vago do seu trajeto. Então ele vai inervar desde a região da boca, da epiglote, da orofaringe, do palato, a região também do coração, vísceras abdominais são inervadas pelo nervo vago. Então tem esse trajeto totalmente difuso. Outro nome do nervo vago, associado à localização dos seus ramos, é o nome tóraco cardiogastro, ou é tóracogástrico, alguma coisa assim. É outro nome que vocês podem encontrar aí pela internet, certo? A função dele eu falei que é o parasimpático, a principal função dele. Porém, outra função importante é a fonação, certo? Ou seja, a capacidade que a gente controla nossas cordas vocais para emitir sons se dá pelo nervo vago. Isso é uma função muito importante. Além dessa, engolir as coisas, ou seja, a função da fagia. Por isso que lesões de nervo vago podem cursar com disfagia, certo? Ou seja, engolir é um processo fisiologicamente é um processo bem complexo. A gente tem que elevar o alimento, botar para trás, jogar para cima, abrir a epiglota, é todo uma coisa super complexa. O nervo glossofaríngeo e o nervo vago vão atuar nessas duas funções, certo? E eu queria mostrar uma correlação anatomoclínica, que é a lesão do nervo laringo recorrente. O nervo laringo recorrente é um nervo que é ramo do nervo vago, o nervo vago, né, ele descende, vai inervar várias coisas, várias vísceras abdominais, porém um pequeno ramo, ele ascende e retorna, por isso que ele retorna. Retorna para inervar regiões da laringe, certo? Por isso que a gente chama de laríngeo recorrente. A importância dele é justamente ele inerva a questão das cordas vocais. Então, se a gente consegue falar hoje uma boa coordenação das cordas vocais, é graças a esse nervo laríngeo recorrente.
E olhem como ele passa aqui dentro da tireoide, né? Ou muito próximo à glândula tireoide. A tireoide é uma glândula que tem alvo cirúrgico para várias doenças na cirurgia de cabeça e pescoço, né? Tireoidectomias, remoção de nódulos. E uma lesão de uma cirurgia que um cirurgião desatento que lesiona o nervo laríngeo recorrente, o primeiro sintoma que o paciente vai ficar é rouquidão. Então o paciente ele pode ter uma disfonia, certo? Que é diferente de afonia. Afonia é a perda total da capacidade de falar. E se eu remover a tireoide e lesionar os dois lados, aí sim é uma afonia, certo? Até agora é tudo tranquilo? Deixa eu tirar essa foto que ela é meio assustadora. Tudo tranquilo até agora com o nervo vago? Lembrar que ele não é só parasimpático, ele tem função na fonação, na capacidade da gente engolir, certo? E uma lesão que eu quero trazer para vocês é o sinal da cortina. Que eu vou pular aqui, que eu não gosto muito dessa imagem. Espera aí. Pronto. É o sinal da cortina, que eu vou explicar antes de mostrar o vídeo para vocês. Mas é o quê? O nervo vago, ele também, e o nervo glossofaríngeo, ele tem a função dessa que eu falei de elevar e de abaixar o palato mole, certo? E uma lesão de nervo vago, ele pode comprometer um lado da elevação do palato. Então, o paciente ele pode ter um recaimento dessa região. Isso aqui não é o palato, certo? Isso aqui é a úvula. Porém, a úvula, como está em contato com o palato, ele também vai ter esse desvio. Ele vai apontar para o lado contralateral da lesão. Observem essa paciente aqui. Eu vou colocar o som para vocês verem o famoso sinal da cortina, certo? Detalhe, só é alcançado esse sinal quando você pede para o paciente falar tá entendendo? Por isso que ela tá tentando falar, só que ela tá com uma disfonia muito grave, então ela não tá conseguindo falar. E o palato, observe que de um lado ele não consegue subir, ó. Tipo, tem um desvio importante. Certo? Provavelmente essa paciente teve uma lesão do nervo vago. Certo? Deixa eu passar. Alguém tem alguma dúvida? Sinal do céu caído. Eu conhecia como sinal da cortina. Mas pode ser, porque é o céu da boca, né? Foi que o professor, na aula de ontem, falou, se não pega nada, é do céu caído. Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Ele falou com relação com o céu e com o caído. Pronto, então também. Pode ser chamado assim. Show. Vocês têm alguma dúvida sobre até agora? A gente tá quase terminando. Nervo acessório, que é de longe o mais bestinha dos nervos cranianos. Quem é esse nervo acessório? Ele é originado no sulco lateral posterior do bulbo. Ele tem uma peculiaridade que também cabe naquelas questões de VOF, que ele não é só craniano. Isso é uma exceção à coisa, não é um nervo craniano que não tem origem somente craniana. Ele também tem origem cervical, certo? Então, os primeiros segmentos da medula cervicais também são responsáveis pelo o nervo acessório. E ele vai inervar quem? Dois músculos principais, que vocês só precisam saber disso e a função desse músculo, que é músculo esternocleidomastoide, certo? E músculo trapézio. Qual a função do esternocleidomastoide? É fazer movimentos de rotação lateral da cabeça, fazer tipo... Ele também auxilia com o músculo acessório da respiração. A função maior é essa. Então, o paciente que tem uma lesão no nervo acessório vai ter uma lesão ipsilateral, uma paralisia ipsilateral desse músculo esternocleidomastoide. Assim como o músculo trapézio, ele tem a função de elevar o ombro, né? Vocês lembram do meme, né? Que era trapézio descendente. Ele levantava, fortalecia aquela musculatura do trapézio, fazendo esse movimento. Então, o paciente com lesão de nervo acessório, ele também não conseguiria fazer esse movimento bem feito, de um lado só, certo? Porque são pares de nervo craniano. Tudo você compara um lado com o outro na semiologia. A gente vai ver amanhã isso. Tranquilo? Acessório? A gente agora está no último, que é o nervo hipoglosso. Ele é o último nervo craniano, o 12º. O 12º, ele tem uma origem encefálica diferente dos demais, porque ele se origina num sulco único, que é que só ele vai se originar aqui, de craniano, que é o sulco lateral anterior, certo? Vai se originar aqui e vai ter o seu trajeto para inervar a língua
Mas a língua a gente já viu que tem sensibilidade especial, que é a gustação, sensibilidade geral. Mas aqui a gente não falou ainda da motricidade, né? A capacidade de você conseguir mover a língua para várias direções, né? De contrair a língua. Tudo isso são movimentos possíveis graças ao nervo hipoglosso, né? Vários músculos são responsáveis por esses movimentos e o nervo hipoglosso inerva exatamente todos. Então, se eu tenho uma lesão de nervo hipoglosso, certo? Eu vou ter uma paralisia nos músculos da língua. E qual é o achado semiológico que eu encontro? A gente vai ver nesse vídeo aqui, ó, certo? O paciente está com a língua na sua cavidade oral e o examinador ele pede para mostrar a língua, né? Essa língua, vocês conseguem perceber que ela tem um desvio. A ponta dela está apontando, ó, para um lado, certo? E o outro, tipo... O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a metade da língua, esse lado aqui, ó, tá conseguindo ficar forte, né? Ter seu tônus. Porém, a outra metade tá atrófica, certo? Tá flácida. Então, se isso aqui também tivesse fortalecido, essa linha, certo? Ficaria reta. E provavelmente a ponta da língua estaria para frente. Mas como tem essa atrofia desse lado, essa paralisia desse músculo, a metade desses músculos da esquerda, ele vai ter a língua vai apontar para um lado, certo? Tranquilo, né? Outra coisa que a gente pode encontrar, como uma lesão flácida, a gente pode encontrar atrofia, pode encontrar fasciculações também, certo? Ele aponta para o lado ipsilateral da lesão, exatamente, Eduardo. Ou seja, o nervo hipoglosso, ele não cruza. Então, se ele não cruza, o lado que vai ter perda de força, que é isso aqui, que a ponta da língua vai apontar para cá, vai ser o lado lesionado. Então, ele aponta para o lado da lesão. Então é fácil você conseguir topografar se for do lado direito ou esquerdo, né? Terminando os músculos da língua, o músculo hipoglosso, fazer uma revisão geral sobre a inervação da língua, porque ela transcende vários músculos. E é importante a gente saber porque é muito fácil, assim como a síndrome de Brown-Séquard foi cobrada, muito fácil fazer uma questão perguntando quais são os músculos que inervam a língua. É só de maneira de revisão. A gente vai ter 3 funções principais na língua, que é a motricidade, ou seja, a capacidade da língua se mover, que vai ser principalmente o nervo hipoglosso que a gente acabou de ver. Sensibilidade geral, que a gente vai ter dor, vai ter temperatura, se botar, por exemplo, um café quente, a gente vai sentir dor, sentir o calor, né? Se queimar. Vai ser... Depende, né? Se for os 2/3 anteriores, certo? A sensibilidade geral vai ser do nervo trigêmeo. Mas se for o 1/3 posterior, a sensibilidade geral vai ser do glosso faríngeo. Assim como 1/3 posterior da gustação, que é do glosso faríngeo também, certo? Ou seja, o glosso faríngeo domina essa região todinha, que é mais faríngea da língua, beleza? E o 2/3 anterior da língua, a gustação é devido ao nervo facial, beleza? Era essa a monitoria, deu 1h32 pela minha conta aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar de qualquer parte aí dos nervos cranianos.